dor de cabeça, febre, dor de garganta, tosse e principalmente perda de olfato, paladar e até falta de ar. Se você teve algum desses sintomas ou compartilha o mesmo ambiente de alguém que teve e por precaução resolveu fazer um teste Covid, chegou lá, o seu resultado foi negativo, só que você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ou até mesmo você que não teve sintoma nenhum acabou fazendo e o resultado foi positivo, mas você não acredita. No vídeo de hoje eu vou explicar o que pode estar acontecendo e você vai entender melhor o resultado do seu teste. Então, bora farmaciar! E aí, farmaceiros e farmaceiras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Jalisson, sou farmacêutico, especialista em gestão, prescrição e serviços e sou fascinado em como o ser humano desenvolve maneiras para detectar coisas tão minúsculas quanto uma partícula de vírus. E é disso que vamos falar hoje, sobre os testes Covid, principalmente os testes rápidos que são realizados principalmente em farmácias, também em laboratórios e às vezes em até supermercados, né? A gente já tem várias formas de detecção desse vírus ou das partículas dele, né? E tem vários lugares hoje que já realizam esse tipo de serviço. Às vezes você vê até em tendas no estacionamento de um supermercado, no estacionamento de lojas, ou então na própria drogaria, né? Que é onde eu atuo. E antes de falar diretamente dos testes, a gente precisa ter alguns conceitos básicos mais bem esclarecidos. Então vamos falar primeiramente de contaminação e infecção. E para isso a gente vai usar uma ferramenta simples que é o dicionário. Então, segundo o dicionário, contaminação é a transmissão de impurezas ou de elementos nocivos capazes de prejudicar a ação normal de um objeto. Ou seja, qualquer coisa pode estar contaminada com algum outro, alguma impureza, e essa impureza vai causar algum tipo de prejuízo ali naquele objeto. Já a infecção é a invasão de tecidos corporais de um organismo hospedeiro por parte de um outro organismo capaz de provocar uma doença. Então, entendendo esses conceitos... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A gente vai ter agora uma noção melhor de como o vírus invade o nosso organismo, ele vai se replicar e vai sim poder aparecer num teste rápido. Então, somente depois que o vírus vence essas barreiras imunológicas iniciais, que ele vai ter acesso a uma célula para poder infectar. Ele vai chegar nessa célula, vai utilizar uma proteína de superfície para entrar nela, e depois que ele entra, ele vai entregar o material genético dele para o núcleo dessa célula, que não vai desconhecer e vai continuar replicando como se fosse dela. Ela vai replicar de maneira desenfreada, porque esse material genético do vírus possui um código de erro, onde ele não para a replicação. E aí ela vai replicando até que essa célula vai ficar tão grande de material genético que ela vai explodir, ela vai entrar em apoptose ali, e os fragmentos que saíram dessa célula vão contaminar, por assim dizer, outras células também, e assim por diante. E isso tudo vai depender do sistema imunológico de cada pessoa. Não tem uma receita de bolo que define o quanto tempo isso demora para acontecer para todo mundo, Cada pessoa tem uma reação de uma maneira. E isso é o que define o termo conhecido como tempo ou período de incubação. Esse período de incubação é o tempo entre o vírus entrar no seu organismo e causar a infecção e o tempo dele começar a apresentar sintomas no seu organismo. Ou seja, ele começou a apresentar sintomas por quê? Porque ele se replicou tanto que o seu organismo começou a apresentar falhas de funcionamento e que essas falhas são definidas pelos sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse período de incubação ele pode levar entre 1 e 14 dias, com uma média de 5 dias, que é o normal. Então, mas tem pessoas que podem apresentar esses sintomas só lá na frente, tem pessoas que não vão apresentar sintomas e tem pessoas que podem apresentar sintomas de maneira mais rápida. O que vai definir quanto tempo vai apresentar esses sintomas é justamente o sistema imunológico de cada pessoa. Então, a pessoa que tem uma saúde mais vigorosa, tem um sistema imunológico mais bem equilibrado e preparado, ela vai conseguir brigar de maneira mais eficiente com o vírus e segurar ele por mais tempo. Às vezes nem vai apresentar sintomas. Agora, uma pessoa que já tem a saúde um pouco mais fragilizada, passa ali por períodos de estresse, onde o sistema imunológico
tem um período de queda, e isso vai contribuir para que o vírus consiga se replicar de maneira mais rápida e eficiente, e os sintomas venham a aparecer mais rapidamente. Então, o tempo de aparecimento dos sintomas é a informação mais importante que o profissional da saúde precisa para poder te oferecer o melhor teste naquela ocasião, né? Sabendo de quantos dias você começou a apresentar sintomas, ele vai te oferecer ali ou um teste de antígenos ou um teste sorológico. E o que cada teste detecta? Né? O teste do antígeno ele vai detectar as partículas do vírus, a presença de fato do vírus, enquanto o teste sorológico ele vai detectar a imunidade, a apresentação de anticorpos que dependem de um pouco mais de tempo para aparecer no teste. Então, o teste do antígeno ele já pode ser realizado ali no primeiro, segundo, geralmente recomenda-se a partir de 2 dias de sintomas, enquanto o sorológico ele precisa ali de um pouco mais, entre 7 a 10 dias de sintomas, para ter uma confiabilidade melhor, né, e apresentar um resultado mais consistente, mais confiável. E aí agora, finalmente, vamos falar de fato dos testes. E aí você me pergunta, Ai, Jalisson, qual que é a diferença entre o teste que é realizado no laboratório e o que você faz lá na farmácia? Qual que é melhor? Por que que é melhor? Por que que eu preciso ir no laboratório fazer? E por que que eu posso ir na farmácia sendo que o da farmácia sai mais rápido? Por que que o do laboratório demora mais? eu só vou responder depois que você der o like aí no vídeo. Só depois que você der o like. Já deu like aí já? Então beleza. Vamos começar então pelo teste do laboratório. Eu não vou falar muito do laboratório porque não é a minha área de atuação. Mas de fato eu sei que o teste do laboratório ele tem um limite de detecção melhor, né? O que faz com que ele seja um teste que entregue um resultado mais confiável. Só que a diferença do limite de detecção para o teste do laboratório e o limite de detecção para o teste da farmácia, o teste rápido, não é tão grande, né? Por isso que muitas das vezes os resultados que aparecem no teste rápido e no teste do laboratório são os mesmos. Na maioria das vezes, os resultados são os mesmos, o que traz a confiabilidade também para o teste rápido, que é realizado em farmácias ou outros estabelecimentos também. No que diz respeito à sensibilidade dos testes, todos os testes rápidos, assim como os testes laboratoriais, eles precisam entregar um laudo de estudos ao órgão sanitário do nosso país, que é a Anvisa. Ou seja, a Anvisa traz listada lá em um relatório, né, que traz vários estudos de vários fabricantes de teste, a acurácia dos testes de diagnóstico. Então, todos os testes rápidos, eles são baseados também nas tecnologias que são realizadas em laboratório. Diante disso, a sensibilidade dos testes rápidos menos eficientes que você vai encontrar nessa tabela da Anvisa são testes que entregam 70% de sensibilidade e 95% de especificidade. O que é essa tal diferença? O que é sensibilidade e o que é especificidade? Sensibilidade é a capacidade do teste de detectar aquela molécula, né? E o especificidade é o quanto específico esse teste tem para essa molécula que ele está se propondo a identificar. Então, os testes de antígeno, eles trazem o mais ruim que você vai ver lá na tabela da Anvisa, traz esse valor de 70%. E os melhores vão estar ali na faixa de 95, 98, 93. Então veja que é uma sensibilidade muito alta, às vezes tão boa quanto o teste do laboratório, né? E o teste sorológico, que é o que identifica a presença dos anticorpos, eles também têm alta sensibilidade nos testes rápidos, né? Na maioria deles, nessa mesma tabela da Anvisa, você vai encontrar testes sorológicos que trazem sensibilidade de 86%. Né? São os mais, de maneira convencional, são os mais comuns que você vê no mercado hoje, sendo oferecidos para serviço, seja na farmácia, na drogaria ou nas tendinhas lá que você costuma ver para a realização desses testes. E depois desse tanto de informação, já conseguiu compreender o resultado do seu teste? Eu não entendi o que ele falou. Deu negativo? Então, pera aí, vamos voltar lá que eu te explico melhor.
Se você tem uma companheira ou um companheiro, ou tem alguma pessoa do seu convívio, né, que você tem ali contato frequente, compartilha objetos, e essa pessoa teve Covid, fez o teste, deu positivo, e você foi lá no mesmo dia, fez o teste também, só que o seu resultado foi negativo. Você suspeita fortemente que você está contaminado ou que você está infectado e não acredita no resultado daquele teste. Não! Não! Como é possível? Eu estou contaminado, estou infectado e o meu resultado foi negativo? Impossível isso? De fato, como eu falei, o resultado do teste ele vai depender da quantidade de dias de sintomas que você apresentou. Se nesse momento que a pessoa fez o teste deu positivo e você fez o teste, mas o seu foi negativo, mas você ainda não apresentou nenhum sintoma, de fato, isso vai acontecer mais para frente. Por quê? Porque talvez você ainda está num período de incubação do vírus. O vírus ainda não manifestou, ainda não venceu as suas barreiras imunológicas iniciais para conseguir replicar de maneira eficiente, apresentar sintomas e conseguir superar o limite de detecção do teste. Então, muitas dessas pessoas vão realizar o teste mais para frente e vai dar positivo sim. Por quê? Porque venceu ali o período de incubação. Outra coisa que pode acontecer é, de fato, você ter tomado tanto cuidado durante esse convívio, né? Vamos supor que não é um casal, são pessoas que convivem juntos, mas não são um casal, ou seja, não tem beijo, não tem contato direto com mucosa. Então, às vezes, tomando um pouco mais de cuidado, compartilhando ali o ambiente com o uso de máscara, sempre asepsiando as superfícies, você consegue controlar a contaminação e às vezes não se infectou de fato, né? Por mais que você compartilhe do mesmo ambiente com a pessoa, você não se infectou. E a outra hipótese é que você talvez já tenha tido contato com o vírus, já tenha desenvolvido alguma resposta imunológica, e nesse contato agora que você tem com essa pessoa, o seu organismo já está calejado, o seu organismo já vai enfrentar de maneira bem mais eficiente o vírus, a ponto dele não manifestar sintomas e também não aparecer no teste de antígeno. Para essa ocasião, a gente tem o teste sorológico, que vai detectar a presença de anticorpos no seu organismo. Então, esse teste ele vai te falar se você já teve contato em algum momento com o vírus, ou até se esse contato foi recente e o seu organismo talvez desenvolveu imunologicamente, falando uma resistência, e talvez ele desenvolveu isso sem apresentar sintomas. Portanto, muito cuidado aí antes de sair abraçando todo mundo, comemorando o resultado negativo do seu teste, porque esse resultado é momentâneo para aquele determinada ocasião que você foi lá e fez o teste, mas você precisa acompanhar aí durante alguns dias se aparece ou não sintomas, porque você pode acabar colocando outras pessoas em risco, né, por exposição e de certa forma contribuindo para a propagação, né, dessa pandemia aí. Oi, amiga, tudo bem? Nossa, que saudade que eu tava. Ah, mas eu fiquei com um corpo meio ruim, sabe? Eu acho que era uma gripezinha. Aí eu fiquei com dúvida, fui na farmácia fazer um teste Covid, mas deu negativa, tá? Nossa, amiga, tava com saudade, vem cá me dar um abraço. Portanto, muito cuidado nas comemorações depois de receber o resultado do seu teste, pois mesmo que ele seja um resultado negativo, ele não exclui a possibilidade de uma infecção futura. Ou seja, às vezes o vírus que estava no seu organismo só não teve tempo ainda de se replicar, de se manifestar clinicamente nos sintomas, e ele está aí escondidinho, só está esperando uma brecha do seu sistema imunológico para ele poder se sobressair e você começar a transmitir para outras pessoas. Então muito cuidado, né? Não vai sair abraçando, beijando todo mundo por aí, as pessoas que você mais gosta principalmente. Tenha um período de análise, vá durante alguns dias analisando para ver se não aparece nenhum sintomas. Mas de qualquer forma, a dica de ouro desse vídeo de hoje é: continue com os cuidados de saúde, os cuidados de prevenção. Utilize sempre a máscara, abuse do álcool. Álcool líquido para limpar as superfícies, tá, pessoal? Não é para sair bebendo aí, eu sei que vocês gostam, mas não é isso não. Álcool gel também para limpar as mãos, abuse disso, desses cuidados, porque assim você vai estar cuidando não só de você, mas das pessoas ao seu redor, né? As pessoas que você ama. Então agora eu quero saber qual que é a sua opinião, né, a respeito dos testes rápidos realizados em farmácia.
confia ou não confia no resultado ainda depois desse vídeo? E você teve alguma experiência boa ou ruim na hora de realizar algum teste na farmácia? Compartilhe essa experiência aí com a gente nos comentários, pois isso é muito importante para a gente continuar farmaciando por aqui, não é verdade? E para você que estava na dúvida ou tinha alguma insegurança sobre o resultado do seu teste e esse vídeo foi esclarecedor de alguma forma, deixa seu like aí como forma de gratidão, tá ligado? E para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado, a gente agradece muito a sua audiência aqui. E se você está gostando do conteúdo trazido pelo canal, não esqueça aí de se inscrever, ativar o sininho para as notificações, para não ficar de fora de nenhum vídeo que a gente está tentando trazer conteúdo aí toda semana. E para finalizar, não se esqueça, o conhecimento é sempre o melhor remédio. Eu vou ficando por aqui e falou!